Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer dois tipos de marmitinhas diferentes para a semana, para você estar congelando e facilitando a vida de vocês aí. Então, vou fazer duas opções e vou mostrar aí como é o passo a passo que eu preparo as minhas marmitinhas da semana. Então, bora aí conferir o passo a passo dessas marmitinhas. Os alimentos, os temperos, eu deixei toda a batata já cozinhando para a gente fazer o nosso purê. Agora vamos adicionar azeite, um pouquinho de alho, um pouquinho de cebola e deixar dourar para a gente poder cozinhar o nosso peito de frango já desossado. Agora que a cebola já dourou um pouquinho, a gente já vai adicionar o peito de frango e alguns temperinhos, como sal, pimenta do reino, um pouquinho de colorau. Também vou adicionar um pouquinho de sazon e também, por último, um pouquinho de açafrão, que eu gosto bastante e é bem saudável. Além de deixar um gostinho muito bom na comida e deixar aquele franguinho bem amarelinho. Também coloquei um pouquinho de vinagre, coloquei um pouco de água ali pela metade, não cheguei a cobrir, e coloquei para cozinhar aí durante uns 30, 40 minutinhos para o frango ficar bem soltinho, porque depois a gente vai desfiar ele. E enquanto isso, a gente já vai temperar a nossa carne. Eu tenho aqui alguns bifinhos de filé mignon, e aí a gente vai temperar com sal, pimenta, um pouquinho de vinagre de limão, alho, cebola, e aí a gente cobre com água até acima para a gente cozinhar o arroz. Enquanto eu fui adiantando essas coisas, a nossa batata já esfriou e a gente vai bater na batedeira, adicionar um pouquinho de manteiga e um pouquinho de leite. Eu tô usando leite desnatado, mas pode ser qualquer tipo de leite. E eu também coloquei um pouquinho de sal e aí você vai provando aí, vendo se tá o seu gosto.
Após bater bem e deixar bem homogêneo, eu vou colocar num pote e também vou deixar na geladeira. Porém, eu não vou congelar o purê, porque eu já fiz isso antes e eu não gostei da experiência e do resultado após descongelar. Então, eu indico que você faça o purê, uma quantidade ali para a semana, e você pode colocar na parte de baixo da geladeira. Eu faço isso que funciona super bem. E enquanto fizemos esses procedimentos, o nosso arroz está praticamente pronto e a água já ferveu. Então, nós vamos colocar aí o macarrão. Eu vou fazer uma mistura de espaguete com um pouquinho de fettuccine que eu tinha aqui. Então, eu já vou usar esses 2 macarrões. E o nosso arroz já está pronto. E agora, em uma panela, vamos colocar um pouquinho de azeite e vamos começar a fritar os nossos bifinhos. Stranger eyes, and he could be what I like, what I like, what I like, but he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. Também vou usar esse caldinho do tempero, porque, gente, tá maravilhoso. Vocês estão sentindo esse cheirinho? E depois de fritar, vamos adicionar aquela cebola que a gente cortou em rodelas. E vamos colocar um pouquinho de molho shoyu pra gente dar aquela douradinha. E fica uma delícia. Se você não tem costume de usar shoyu, faça o teste porque é muito gostoso. E fala sério, não tem coisa melhor do que um bifinho acebolado. Me conta aí nos comentários se vocês gostam. Eu sou apaixonada. Que delícia! Vocês estão servidos? Após terminar a carne, eu usei a mesma panela e coloquei já um pouco de bacon para ir fritando. E aí eu vou aproveitar esse gostinho da carne, do azeite, né, da cebola, e vou adicionar o macarrão. Também sobrou um pouquinho de cebola, então eu deixei já aí para misturar tudo junto e fica bem gostosinho o macarrão assim. Depois eu vou adicionar um pouquinho de molho shoyu, para ele ficar aquele macarrãozinho mais, digamos que oriental. E ele fica bem gostosinho, viu? Faz o teste e me conta nos comentários. E depois de saltear aí esse macarrãozinho gostosinho, o nosso frango já esfriou. A gente vai tirar um pouquinho do caldo, vou deixar só um pouquinho mesmo, pra gente deixar o frango um pouquinho mais molhadinho. E vamos desfiar. Eu usei um garfo, mas você pode estar usando a batedeira ou até mesmo chacoalhar a panela. Só que como a minha panela é elétrica e ela é pesada, eu não quis chacoalhar. Eu apenas desfiei com o garfo, até porque o frango estava bem molinho. Vamos adicionar também milho. Um pouquinho de azeitona. Um pouquinho de cheiro verde, que eu já deixo picado e congelado. E um pouquinho do molho de tomate. Vamos mexer bem. E se também você quiser colocar cenoura ralada, também fica uma delícia. Depois dá aquela provadinha para ver se tá bom de sal.
E enquanto isso, também coloquei outra panela com água para ferver e um pouquinho de sal, porque eu vou cozinhar um pouquinho de macarrão gravatinha que eu tenho aqui sobrando. E sobrou um pouco de bacon, então eu resolvi fazer um pouquinho de macarrão com molho vermelho e bacon. Também já descongelei o meu feijão, já temperei, e aí eu já vou separar também assim que esfriar nos potinhos. Lembrando que eu não coloco óleo ou azeite no macarrão enquanto ele cozinha, para ele não ficar aquele macarrão muito grudento, tá? Então eu sempre deixo só água com sal mesmo. E por fim, o nosso macarrão está pronto. Vamos começar a montagem das marmitinhas. Eu coloco bastante arroz, tá? Nas marmitas, eu faço uma marmita bem cheia, porque meu esposo come bastante e eu divido a minha marmita com meu filho de 4 anos. Então, para não ficar muito pote, eu faço essa divisão com ele. E aí é só ir pegando, né, as coisas e colocando um pouquinho. Eu coloco bastante arroz. O macarrão é como um complemento, então eu coloco um pouquinho de macarrão, aí eu vou intercalando, tá? Então a gente vai montando. Eu não coloco o feijão na marmita porque eu acho que o feijão fica seco. E se eu deixar o feijão um pouquinho mais ralo, eu acho que não fica legal. Então eu prefiro já deixar o feijão separado por porções daquela que eu vou usar no dia. Então eu coloco uns potinhos menores e já deixo separadinho. Aí a gente tá adicionando o nosso frango e também vai ter o purê pra gente colocar, né, que já fica na geladeira prontinho. O legal também que eu costumo fazer é já deixar uma baciona assim de salada pronta e lavadinha na geladeira e a gente também só pega e tempera na hora. Então eu coloco a marmitinha aí, depende, claro, de cada micro-ondas, mas depois de congelada eu coloco de 5 a 6 minutos, né? E aí a gente é só comer. E também sobrou um pouquinho do frango, e como ele já estava temperadinho, eu resolvi colocar um pouquinho de maionese e fazer um patezinho, até porque já fica já pra hora do lanchinho, quando tiver uma fome. Então dá pra comer com pão, com torradinha, com o que você quiser, até pra rechear uma tapioca, por exemplo. E depois de esfriar, a gente tampa tudo, coloca as marmitinhas no freezer. O patê eu vou deixar embaixo na geladeira também, assim como o purê de batata. A salada também vou deixar embaixo, só para temperar na hora. E por fim, assim ficou as nossas marmitinhas da semana. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Rendeu 15 marmitas. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de avaliar aí e compartilhar. Então, mete o dedo no like aí, porque esse vídeo deu um trabalhinho para fazer, tá bom? Se inscreva no canal e um beijão! Tchau!